Ora, galera, estamos juntos aqui e quando a gente iniciou o projeto, né, a gente se dispôs a fazer uma sequência de vídeos de temas que foram empregados em loco, né? A gente comentou alguns temas aqui, lá na frente de trabalho. Claro que disponibilizamos mais tempo, abordamos outros temas junto lá, né, no dia, mas esse tema começou em loco, as ações começaram em loco, e agora, hoje aqui, a gente vai rever, né, um tema que a gente já tinha abordado aqui nas filmagens, né, e mas ele voltou novamente em função de, corporativamente, ele ter sido necessário voltar. Então, que nem eu falei, esse projeto é baseado na gestão da, da empresa que eu atuo. Então, a gente houve a necessidade de retomar esse tema. Então, a gente retoma aqui. Você já passou batido pelo esse tema aqui no canal, aqui, né? Pela gravação do vídeo anterior, agora você terá a oportunidade de ter esse conhecimento, esse discernimento. Então, vamos lá rever a questão da movimentação de máquinas e homens, tá? Bora pro tema. Bom, movimentação de máquinas e trabalhadores, né, na mesma frente de trabalho, né? Um dos maiores riscos, né, para um operador, e é quando ele se sente totalmente desguarnecido das informações necessárias para atuar nas suas atividades. Para um operador, é quando ele não consegue a informação devido aos seus pontos cegos de operação de um equipamento, tá? Nós, volta e meia, vemos nos noticiários questões de acidentes provocados por pontos cegos, né? Até acidentes domésticos causados por pontos cegos de pessoas que vão retirar carros das suas garagens e acabam por ter um acidente com algum ente da família, geralmente crianças, né? Que são ah, menores e ficam mais propício a pontos cegos, né? Então, nas nossas frentes de trabalho, nossos operadores se sentem indefesos em função desses pontos cegos, né? Então, não podemos jamais jogar toda a responsabilidade para um operador, né? Sabendo dessa condição, né? Algumas máquinas são grandes demais e têm grandes áreas de pontos cegos, né? Grandes seções de pontos cegos. Então, quando isso acontece no nosso canteiro ocorre quando a gente está nas atividades, geralmente de movimentação de terra, ah, escavações, né, terraplanagem, estaqueamentos, né? Ah, essas atividades elas envolvem maquinários como retroescavadeiras, apoclãs, ah, hélices contínuas, né? E muitos caminhões, né? Então é um local geralmente que é mais restrito a uma população, mas eu sempre vou ter alguns envolvidos, né? Independendo da atividade, alguns envolvidos numa parte de fundação. Às vezes eu tenho uma retro e pessoas trabalhando em torno de blocos, valas, vigas, né? E, e esses operadores acabam por não visualizar toda a equipe que está no canteiro, né? Então essas atividades acabam
por às vezes acometer um trabalhador a um acidente em função de ter adentrado o ponto cego de um equipamento. Então, às vezes, equipamentos têm giros, têm manobras, partes móveis deles que acabam fazendo com que atinjam um trabalhador porque não foi visualizado por esse operador, tá? A gente costuma muito ver atropelamentos em rés, né? Prensamentos quando equipamentos vão fazer algum deslocamento ou dar alguma ré por não conseguir visualizar quem estava na sua volta, né? Então isso é muito comum. Por isso, equipamentos, alguns equipamentos tipo empilhadeiras, paleteiras elétricas, ainda utilizam sistemas de comunicação, que a gente chama de sistemas de comunicação do equipamento, né? Que são giroflex, sirenes de ré, que buscam avisar, né, quem está na sua volta que esse equipamento vai estar fazendo uma manobra, né? Ou que esse equipamento está se aproximando, né? Por quê? Porque o risco de esse equipamento atingir alguém é muito grande, em função dos seus pontos cegos, né? Em função da sua grande constância de movimentação, né? Então, homens e máquinas trabalhando simultaneamente devem estar piamente interligados pela comunicação, seja essa auditiva com os sinais visuais com os giroflex, ou quando elas não forem possíveis, tipo essa comunicação visual, que se eu vou me movimentar, eu aguardo o operador me visualizar para depois me deslocar. E o que acontece geralmente? Os acidentes ocorrem com quais pessoas? Com pessoas não envolvidas diretamente naquela atividade. Exemplos: um almoxarife que vai conferir uma carga, um, um encarregado que foi conferir algum nível, até mesmo pode ser um técnico de segurança. Acho que um ano atrás, um técnico de segurança se envolveu em um acidente fatal porque uma máquina não visualizou a sua proximidade à frente de trabalho. Então, essas condições qualquer um estar associado a um risco desse, né? Então, não dá para negligenciar uma situação. Não é porque eu sou técnico que eu não vou me envolver em um acidente desse tipo. Então tem que comunicar, tem que parar, tem que a equipe a equipe da máquina tem que me visualizar para que eu me desloque por entre eles, né? Eu tenho que solicitar uma parada se eu precisar me deslocar, né? Então é muito importante a comunicação e a visualização do operador para onde eu vou, para que espaço eu estou ocupando junto daquele equipamento, né? Eu vou estar dividindo o espaço com o equipamento. Então alguém tem que me visualizar para que eu não corra o risco de perder o embate, porque eu sou a parte mais fraca em relação a equipamentos desses, né? Se ele me atingir, ele pode me prensar, ele pode me atordoar numa batida. Então, eu estou dividindo com um oponente muito mais forte, né? Então eu tenho que é necessário essa comunicação entre mim e o operador desse equipamento para que eu desenvolva a minha atividade e ele a sua, né? Por isso devemos estar sempre atentos à movimentação ao redor, né? Procurar os caminhos
permitidos, né, os caminhos seguros para aquela atividade. Se existe um caminho para me chegar, para me deslocar até aquela frente, então eu vou usar. Não vou disputar com um caminhão a área de circulação do caminhão, a área de circulação do maquinário. Né? Se estiver trabalhando em conjunto com a máquina, eu tenho que, é imprescindível estar com essa comunicação sempre, 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 sempre ativa com o operador. Né? Não esperar que ele me viu, é ter a certeza que ele me viu. Assim eu não vou me envolver num acidente, assim eu não, esse operador vai para sua casa tranquilo, porque ele não feriu ninguém. Né? E ele não será responsável se eu adentrar o ponto cego do seu equipamento. Né? Ele está ali para executar a atividade e está focado naquilo. Mas ele não pode tirar o foco dos controles do equipamento para verificar toda hora se tem alguém, olhar. Né? Ele perderia tempo. Os operadores já fazem isso naturalmente, né? Mas sempre escapa por causa do ponto cego. Ok, pessoal? Então, lembre-se, é, é fundamental não disputar espaço com o maquinário, manter uma comunicação ativa com o operador, né? Prestar atenção nos sinais sonoros ou nos visuais quando há essa disponibilidade com um giroflex. Ok? Obrigado pela atenção. Até mais.